Olá pessoal, bom dia! Vamos seguindo aqui o nosso plano de leitura bíblica anual. Lembrando que são apenas 3 capítulos da Bíblia por dia. E nós estamos em Gênesis hoje, Gênesis 25, 26 e 27. Se inscreva no canal, ative as notificações, assim você não vai perder nenhum dia da Palavra de Deus. Gênesis 25, Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suã. E Joquissã gerou a Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Ábida e Elda. E estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, o sepultaram na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali está sepultado Abraão e Sara, a sua mulher. E aconteceu que, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, Abidiel e Mibzão, Mismá, Dumá e Massá. Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedimá. Estes são os filhos de Ismael. E estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi reunido ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para a Síria, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. Estas, pois, são as gerações de Isaque. Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou sua mulher Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor então lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. Cumprindo-se os dias para dar à luz a gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, todo como vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada a mão no seu calcanhar,
por isso se chamou o nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu agrado, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, me permita comer um pouco desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E Esaú respondeu: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e saiu. Assim, Esaú desprezou a sua primogenitura. Gênesis capítulo 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. Ora, havia na terra fome, além da primeira, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas as terras, por meio dela serão benditas todas as nações. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaque habitou em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, ela é a tua mulher. Como, pois, dissestes, és minha irmã? E disse então Isaque: Porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que nos fizestes? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com sua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo até que se tornou poderoso, e tinha possessão de ovelhas, vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá.
E tornou Isaque e cavou poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E eis que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali, e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois ele subiu a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque ali cavaram um poço. Abimeleque faz aliança com Isaque. Então Abimeleque veio a Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós também não temos te tocado. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia que vieram servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis, capítulo 27, Isaque manda Esaú fazer um guisado. Aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos estavam a escurecer, de maneira que não podia enxergar, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: eis que já agora sou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim uma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz a mim para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam a Isaque. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça, faça um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá um dos bons cabritos,
e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai como ele gosta, e levá-los ao teu pai para que coma, para que te abençoe antes que morra. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem peludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador? Assim não trarei sobre mim maldição, e não bênção. E disse sua mãe: Meu filho, sobre mim seja essa maldição. Somente obedece e vai, e traze-me. E foi, e tomou, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, teu filho mais novo. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele ao seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta e coma da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque ao seu filho: Como é isso, que tão cedo a achastes, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és mesmo Esaú ou não. Então se chegou a Jacó, e Isaque seu pai o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú seu irmão, e o abençoou. E disse: És tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isto perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, e trouxe também vinho e bebeu. E disse Isaque seu pai: Chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e o beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Esaú então descobre que Jacó havia tomado a sua bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também um guisado saboroso e trouxe ao seu pai. E disse ele: Pai, levanta, come da caça que eu te preparei e me abençoa. Então disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe a mim? Eu comi de tudo. Antes que tu viestes, eu o abençoei. Ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a sua bênção. Então ele disse: Não é o seu nome justamente chamado Jacó? Tanto já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção.
e perguntou: não reservastes, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe têm dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos dos céus. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e eu matarei a Jacó, o meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora lá com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que lhe fizestes. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas dessa terra, para que me servirá a vida? E vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe o seu dia, medite na palavra do Senhor e até amanhã, se Deus quiser.